Agora, falando em ataque para dar trabalho para adversário, já soube que Bruninho chegou eufórico hoje, aí no estúdio do Bate-Pronto. Né, Bruninho? Cadê? Divide a tela comigo. Aí, pois não. Chegou eufórico hoje. Por quê? Ué, porque você, o seu clube, está negociando com o Vardy. Bruno Prado? Hein? Nossa, tá animado? Precisamos do Transferban urgentemente de volta. Urgente. Urgente. O Transferban é o maior reforço que tem no São Paulo. Precisa do Transferban logo, de novo. E deve ter motivo para isso, né? Mas precisa, porque não dá. O São Paulo acabou de renovar com o Caleri, né? Que é um centroavante bom no São Paulo, um cara que identificado o clube. O Vardy, ele está com 39 anos. Ele, claro, não viria a ganhar pouco no São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro para nada. E na última temporada na Itália, ele jogou pela Cremonese, né? Que caiu para a segunda divisão. E os números são bem tímidos, né? Então, eu não duvido que façam essa contratação, mas eu sempre torço para que o São Paulo esteja em Transferban. Eu estou falando bem como torcedor do São Paulo. O Transferban é uma grande arma do São Paulo, porque quando deixa mercado aberto, normalmente não vem coisa boa. Então, é uma contratação que, no atual momento do São Paulo, acho que não faz sentido. Assim, um jogador já mais velho, um jogador que teve uma temporada mágica lá em 2016 no Leicester, mas assim, hoje não faz nenhum sentido, não. O São Paulo hoje não tem... ele tem que evitar colocar mais... Já é uma folha salarial alta, que não é compatível com a qualidade do time. E sempre que podem, eles aumentam a folha salarial do São Paulo com jogadores que não vão mudar nada o nível do time do São Paulo, não. Então, quando está em Transferban, é bem melhor. Bruno, mas você acha que o Vardy não ajuda em nada o São Paulo hoje? E outra, ele não viria barato com essa idade que ele tá? Porque foi um baita atacante no Leicester, né? Ele foi parte de uma temporada ali fantástica, né? Que já tem 10 anos isso, né, que aconteceu, que o Leicester foi campeão. Hoje o Leicester está na 3ª divisão, e está para ser vendido, né? Os donos tailandeses, o dono mesmo, ele faleceu há algum tempo num acidente de helicóptero, saindo do estádio, inclusive. Aí o filho herdou e hoje eles colocaram o clube, alguns dias, né? Colocaram o clube à venda. Eu não traria que, assim, a posição de centroavante, São Paulo tem um centroavante, que é o Caleri, que acabou de renovar até 2028, que já é um jogador mais velho. E, assim, o São Paulo, pelo que eu li, ele viria ganhando algo em torno ali, próximo de R$1 milhão, seria essa a conversa, que hoje virou um salário comum para time grande no futebol brasileiro, R$1 milhão por mês. Mas é um time que, assim, ele está no seu limite financeiro, no limite, está num ano eleitoral, o presidente está tentando viabilizar uma candidatura, não sei se ele vai conseguir, então não tem nenhuma garantia que o presidente vai ser o mesmo. Aliás, até talvez não seja, acho que tem uma boa chance de não ser, o que não quer dizer que vai melhorar. Mas o São Paulo, eu não faria essa contratação. Acho que é um jogador que nos últimos anos entregou pouco, né? Nas últimas 2 temporadas, não por culpa dele, mas os seus times foram rebaixados, né? O Leicester na Inglaterra e depois a Cremonese na Itália, e que deixaria uma folha que já é muito alta, mais do que vale o time de verdade, mais inflada. E numa posição que o São Paulo tem um titular ali, que é o Caleri, que é um jogador que ajuda, que entrega para o time do São Paulo. Bom, então eu fui enganado, porque me falaram que você estava eufórico. Não. Falando de Premier League, Vardy no São Paulo. Então não foi essa chegada de Bruno Prado. Não estou. O São Paulo não anda dando muitos motivos para euforia, não. É mais motivos de preocupação ali. Até antes, eu falei, o São Paulo agora, na teoria, ele teria uma sequência de 4 jogos para fazer muito ponto, né? Na teoria. Coritiba em casa, Chapecoense fora, Bragantino em casa, Atlético Mineiro em casa. Então, desses 12, não seria algo absurdo fazer 10, 9, que aliviaria bastante na luta ali para não cair. Mas já no primeiro jogo já não fez os 3 em casa, né? Agora vai jogar a Chapecoense fora. Tem amanhã o jogo com o Bolívar, né? Mas no Brasileiro a Chapecoense fora. Não dá para garantir, não dá. Se o São Paulo sair dessa sequência com 6 pontos, 5... Aí a luz, o sinal vermelho ali que já está aceso vai brilhar, assim, vai ficar muito aceso. Então essa sequência é importante. A gente fez 1 com o Coritiba, se conseguir fazer 9 pelo menos,
Nessas próximos 3 jogos, não, 9 somando do Coritiba, vai. Já dá uma aliviada, mas se não fizer e no primeiro jogo não conseguiu fazer os 3 pontos, se sair com 6 pontos dessa sequência mais ou menos, aí o sinal fica muito vermelho, aí começa a preocupar para valer, né? Agora está 4 pontos da zona de rebaixamento, diminuiu 1 nessa rodada, São Paulo tem que rapidamente sair daí. Essa sequência teoricamente é uma oportunidade, mas na primeira já não aproveitou. Gente, e vamos ser sinceros, né? Eu falo brincando aqui com o Bruninho. É uma falta de vergonha da diretoria do São Paulo. Porque o torcedor, ele não pode ser otário. O torcedor, ele não pode ser burro. Essa notícia surgiu agora de um atacante de 39 anos podendo chegar no São Paulo é uma pura cortina de fumaça. Sabe que o torcedor tá puto? Sabe que o torcedor tá vendo o São Paulo, que já foi vice-líder do Brasileiro, foi líder do Brasileiro, né? Há pouco tempo o São Paulo foi líder do Brasileiro. E agora o torcedor do São Paulo tá vendo o time a 4 pontos da zona do rebaixamento. 4, tá? Sendo que o Internacional hoje pega o Remo. Em casa, deve ganhar. Vai pressionar o São Paulo para ganhar o próximo jogo. O São Paulo já tem uma nova realidade, brigar contra o título. E a mesma diretoria que ficou revoltadinha com o Crespo porque ele falou isso, agora vai ter que lidar com essa pressão aí. E aí o que acontece? Estamos ferrados, todo mundo cobrando a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos desviar o foco do torcedor são paulino. Vamos desviar completamente as atenções do lixo de campanha que nosso novo treinador chegou e complementou. Porque são 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Dá para levar a sério isso? Dá para levar a sério 9 jogos sem vitória, 5 derrotas e 4 empates? Não dá. Só que esse teria que ser o assunto sobre o São Paulo. E é o assunto. E aí o que acontece? Vamos procurar um nome. Qualquer porra que a gente achar por aí, a gente procura um nomezinho pro torcedor falar sobre outra coisa. E aí vem com essa palhaçada facincane de dizer pro torcedor do São Paulo que o São Paulo está negociando com um atacante de 39 anos da Inglaterra, facincane. É uma loucura, né? Isso é uma loucura. Infelizmente, a diretoria do São Paulo não tem a menor noção daquilo que significa o que o torcedor hoje pensa, da real necessidade da equipe. O treinador tá me parecendo hoje, o Dorival, um fantoche desses caras, porque não cabe, né, razoabilidade nesse tipo de informação. E no final das contas, o Bruno coloca muito bem, eles estão preocupados com a política no final do ano, estão preocupados com a eleição, estão preocupados com o ingresso para shows, estão preocupados com tudo aquilo que envolve o fora de campo, menos o dentro de campo. Por isso que o São Paulo está afundado nessa situação financeira lamentável. Se fosse digno hoje no futebol brasileiro, o São Paulo necessitaria de uma intervenção urgente, mas assim, urgente, seja a torcida, qualquer um, para expulsar essa gente do clube, porque não é assim, não é sério. A esse momento, o São Paulo fazer qualquer tipo de especulação, não só, já contratou mal agora. O Bruno falou bem, o transferban seria ótimo para o São Paulo evitar contratar um monte de tralha que ele contratou agora. Caro e jogador ruim de bola. Perebas, tá? Perebas. Que também não é exclusividade do São Paulo. Mas, enfim, o São Paulo, já que não pode, não faça isso. Minimamente para contratar perebas caros, olha para a base. É melhor subir um jogador da base, nota 5, que você não vai gastar nada, que vai te entregar pelo menos a mesma coisa que um pereba, do que você sair contratando esse tipo de cara que, além de tudo, vai arrebentar financeiramente mais o clube. E não é nem o caso do Jimmy Vardy. Ele não é um pereba, um jogador já mais velho, 39 anos, entregou muitos gols recentemente por onde passou, em especial no Leicester. Até agora uma campanha bem modesta na Cremonese da Itália, chegou também no meio do campeonato, enfim, um jogador que está numa outra condição de vida. Ele não é um pereba, seria um jogador, digamos assim, excêntrico para o momento do São Paulo. Pereba é essas coisas que vieram recentemente, o Buta, pelo amor de Deus, é cada coisa que não dá nem para mensurar. Então, o grande problema é esse. E é por isso que tem que vir o Dorival, em algum momento publicamente, ou ele se coloca como um líder e blinda
blinda o São Paulo. Inclusive até do senhor Rafinha, viu, Dorival? Porque essa é a atitude que deveria partir dele. Blindar esse tipo de situação, blindar esse tipo de informação, não dar margem para tal, olhar para a base, ser um cara que olhe para a real necessidade do elenco no São Paulo. Porque esses caras estão pensando o quê? Medidas populistas nesse momento para reconquistar a torcida. Tenha uma santa paciência. O que reconquista a torcida é o São Paulo fechar a casinha, jogar por uma bola, ganhar de 1-0 e terminar o ano sobrevivendo nas competições. É a única coisa. Porque se ficar com esse pensamento, Jamie Vardy sai contratando pra cá, abre uma chance, aí vai pegar 2, outros 3 caras, o São Paulo vai se enrolar na temporada. Que nem era aquilo que eu achava que ia acontecer. O São Paulo começou bem a temporada pro padrão do São Paulo com o Crespo. Bem, São Paulo era o segundo colocado nas primeiras rodadas do Brasileiro. Que era muito longe, até alguns amigos meus torcedores que eu lembro que teve um final de semana que o São Paulo terminou em primeiro. Acho que foi na 3ª, 4ª rodada, ele fechou, teve lá uma liderança do campeonato. Printa porque é só hoje. O pessoal brincou comigo. Falei, cara, pode até brincar, tirar sarro, printa que é hoje, mas é um caminho que se o time tivesse uma toada, talvez ele não seria o segundo, mas seria o quinto. Seria o quarto, estaria numa zona confortável de brigar por uma Libertadores e poder atacar outras frentes, seja a Copa do Brasil, agora a Sul-Americana mesmo, e fazer um ano digno, um ano decente, um ano que financeiramente fosse viável para o São Paulo. Mas não, o São Paulo consegue pegar o pouco que tem e torrar em desgraça. Para passar pro Raimondeiro, que eu fiquei sabendo que também chegou com bandeirinha no estúdio, comemorando ao lado de Bruno Prado essa possibilidade de Vardy chegando no clube, Raimondeiro. Não tem nenhuma possibilidade. Bom, falando sobre o São Paulo, mais especificamente o time e as questões atuais, o Vardy eu acho que não vem. Pode até acontecer, mas imagino que não. A informação que eu tenho é que o São Paulo foi consultado, né? Foi oferecido o jogador ao São Paulo. O São Paulo perguntou quanto ele ganhava, cerca de R$900 mil por mês. Que é até um salário que tá ok, aí tá dentro, né? Mas não evoluiu nenhum negócio até o presente momento e imagino que não vá, porque o São Paulo, além do Caleri, tem o André Silva no elenco, tem o Rian Francisco, que tá voltando agora de lesão, e contratar um jogador de 39 anos, que teve uma boa temporada na carreira, me parece ser uma loucura dessas que o São Paulo é capaz de cometer. Bom, sobre o time, né, especificamente, que vive aí uma fase muito complicada, São Paulo vive seu pior momento como instituição em todos os tempos, né? A dívida crescente, problemas financeiros, problemas para pagar salários de jogadores. Alguns jogadores foram até embora porque não estavam recebendo. Enzo Dias foi embora porque não estava recebendo, Tapia foi embora mais ou menos pelo mesmo motivo, o Alan Franco, a mesma coisa. Então é um momento delicado e isso se reflete no campo, né? A gente olha para o campo. O time nem é tão ruim assim, honestamente eu não acho que o time seja péssimo, horroroso, mas o futebol jogado é muito fraco, né? São 9 jogos sem ganhar, a última vitória no Brasileirão jogando em casa foi em abril, num jogo contra o Mirassol, que nem foi em casa, foi em Campinas. Aliás, esse é outro problema do São Paulo, né? Joga cada vez menos no seu estádio. No sábado voltou a jogar em casa depois de muito tempo, a torcida compareceu, encheu, enfim... Está fazendo a parte dela, mas é um caminho muito difícil, né? A briga do São Paulo está muito clara que é contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. A distância cada vez é menor para o Z4, aquela gordurinha que tinha lá no começo, com o Crespo e tal, ela acabou, desapareceu. E o Dorival não está conseguindo tirar muito desses jogadores. Não sei se é uma questão de confiança, se é uma questão de grana, que os caras não estão ganhando, não estão recebendo. Não sei se é uma questão tática dele, técnica, enfim, pode ser um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas fato é que o São Paulo está jogando muito pouco. O jogo contra o Coritiba no sábado foi mais um jogo muito fraco do São Paulo. Acha um gol no final do primeiro tempo com o Pablo Maia, um chute bonito de fora da área, mas depois toma um gol muito rápido no segundo tempo, um cruzamento na área, uma falha do Rafael, mais uma, aliás. O Rafael tem falhado também seguidamente nos jogos do São Paulo. Então, nesse momento, não tem nada de positivo. E não tem nenhuma perspectiva boa. O torcedor de São Paulo olha para o time, olha para o futuro e não encontra muito onde se agarrar.
vai jogar amanhã o duelo da Sul-Americana contra o Bolívar, pode ser que vença. Isso signifique aí ter um pouquinho mais de confiança, alguns jogadores melhorarem um pouquinho para a sequência da temporada, mas acho que a média vai ser mais ou menos o que a gente está vendo, o que viu no sábado, e a tendência é que o time continue brigando lá embaixo. Olhar para o São Paulo hoje e projetar 19 pontos, né, que é o que ele precisa para conseguir os 45, 18, 19 pontos, é difícil, hein? É difícil achar onde esse time vai conquistar quase 20 pontos daqui até o final do campeonato. Vamos ver. A missão do Dorival vai ser bastante dura. Agora, tem isso também, né, Bruninho? O Inter joga contra o Remo em casa. É hoje, inclusive. Sim. Né? Que o Inter joga contra o Remo, não é, Bruno? É isso, é hoje à noite, sim. Isso. O São Paulo vai ter que ganhar o próximo jogo, que é contra a Chapecoense fora. Ah, mas é fora de casa. Tá bom. A Chapecoense, ela tem 11 pontos no campeonato. 11. É assim, é obrigação vencer numa situação como essa, né, Bruno? Porque o Inter provavelmente ganha hoje. O Inter deve, se ganhar hoje, ficar um ponto do São Paulo. Não vai diminuir a distância da zona de rebaixamento, porque se o Inter sai, entra o Mirassol, que tem a mesma pontuação, então São Paulo vai continuar a 4 pontos, mas é um time que vai encostar. E se o Remo ganhar também, o Remo vai ficar 2 e entra do mesmo jeito o Mirassol na zona de rebaixamento. O Mirassol já está na zona de rebaixamento, né? Só vai ser oficializado independente do resultado dessa noite. Então o São Paulo, ele precisa ganhar da Chapecoense. Não dá para garantir que vai ganhar. O Bahia empatou lá ontem. São Paulo não é um time que você confia, que vai lá e vai... Não, São Paulo vai lá em Chapecó e vai ganhar. Não dá para confiar nisso, porque o São Paulo hoje não dá para confiar em jogo nenhum, mas é um jogo que tem que ganhar. O jogo do Coritiba sábado era um jogo em casa, voltando ao Morumbi depois de mais de 80 dias, e o time não ganhou e vai ter que buscar isso fora. E vai jogar fora contra o Lanterna, vai ter que ganhar lá. Senão, depois tem 2 jogos seguidos no Morumbi, então o São Paulo tem que se sair bem. Se ele não ganha Chapecó, ele pode terminar a rodada assim a 2 pontos da zona de rebaixamento, que aí começa a virar uma coisa muito dramática e a pressão aumenta. E aí entra o psicológico também. Então é fundamental ganhar lá em Chapecó sábado para não virar assim um drama realmente muito grande, de ficar 2 pontos, 1 ponto de zona de rebaixamento.